crianças do segundo ano? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Então vamos lá! Hoje nós continuaremos falando sobre as linguagens sagradas. Vamos preparar o nosso material? Hoje precisaremos do caderno, do lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo! E agora vamos, então, colocar os dados de hoje no nosso caderno. A data de hoje, linguagens sagradas, ensino religioso. Capricho nessa letra, eu aguardo.
Mito que se chama o mito da Vitória Régia. Vocês já viram essa planta? Vejam lá na tela. Essa planta é uma planta muito grande. A primeira foto é a folha dessa planta chamada Vitória Régia e a segunda foto é a sua flor. Vocês viram que eu coloquei lá em cima no título Vitória Régia 1? É porque hoje nós vamos conhecer dois mitos com o mesmo nome, só que contados de maneiras diferentes. Vamos conhecer a primeira e na segunda vocês vão ver com o mesmo nome quais são as diferenças de uma para outra. Essa primeira eu vou ler para vocês. Disse que nas noites de luar, a lua desce à terra para se casar com uma indígena. Esta crença existia na época em que as nossas terras eram povoadas por comunidades indígenas. A lua, para eles, era um guerreiro audacioso, valente, forte e belo. As jovens indígenas queriam conquistar o seu amor para se transformarem em estrelas no céu. Houve uma indígena chamada Nayá, que sonhava com esse maravilhoso guerreiro. Passava as noites observando o luar, fascinada com os seus raios que banhavam seu corpo, parecendo os braços fortes do amado. Muitas vezes, Nayá corria pelos campos com os braços estendidos, tentando alcançar a lua, mas jamais conseguia. Certa noite, doente de paixão, Nayá viu surgir com todo o esplendor a lua refletida nas águas de um rio. Não pensou duas vezes, imaginando que o amado aparecia para atender aos seus chamados, Nayá atirou-se em seus braços e acabou morrendo no fundo do rio. A lua, por sua vez, ficou com pena de tamanha tragédia, que ao invés de transformar a pobre moça numa estrela, achou melhor transformá-la, a indígena, em uma flor tão bela quanto imensa. Assim é que, transformada em Vitória Régia, Nayá aguarda todas as noites o seu guerreiro amado, e quando a lua surge, abre suas enormes pétalas, oferecendo sua corola para receber os raios prateados do amado. Viu que história bonita? Essa história tem a personagem Nayá, tem a lua, tem a transformação em estrela e em flor. Eu vou mostrar para vocês agora o mesmo mito, até com os mesmos personagens. Mas prestem bastante atenção que no final desse segundo mito da Vitória Régia, nós vamos conversar um pouquinho no que vocês perceberam de diferente de uma história para outra. Vamos conferir? A Vitória Régia é uma estrela. Há muito tempo, Jaci, que é a lua dos índios, era uma deusa que, ao aparecer de noite no céu, iluminava o rosto das cunhantãs moças,
que eram as mais belas índias da aldeia. Quando Jaci se escondia por detrás da floresta, levava as moças de sua preferência e as transformava em estrelas pregadas no firmamento. Nayá, virgem guerreira da tribo, vivia sonhando. Desejava ser chamada por Jaci e levada para o outro lado da floresta. Os anciões da tribo disseram a Nayá que as cunhantãs moças levadas por Jaci perdiam o sangue e a carne e se transformavam em luz das estrelas perdidas no céu. Nayá não ouvia ninguém, perambulava pela floresta à noite, ansiosa de ser levada por Jaci. Todas as noites ela fazia a mesma coisa e a lua não a escolhia. A jovem índia definhava de tanto andar atrás da lua. Não comia nem bebia nada. Adoeceu e não havia pajé que a curasse dessa doença. Um belo dia, Nayá parou para descansar na beira do rio e viu no espelho d'água a imagem da deusa amada. Era a lua que refletia no lago. Lançou-se nas águas cega de sonho e se afogou. A lua, compadecida, decidiu premiar a bela jovem índia, transformando-a numa estrela diferente daquelas que brilhavam no céu, e boiou no lago uma estrela d'água chamada Vitória Régia, cujas flores brancas se abrem à noite, de manhã ficam rosadas com o sol. Perceberam as diferenças? Então, nesse segundo mito, é descrito com mais detalhes o sofrimento da nossa personagem Nayá. E também nesse segundo mito, explica-se por que a flor só abre à noite, que é para ser oferecido ao seu amado, que no caso seria a lua. Bacana, né? Mas não é só com a Vitória Régia que isso acontece, e nós vamos ver mais tarde por quê. Antes de nós continuarmos a falar sobre mito, eu queria fazer a primeira atividade do dia com vocês. É uma atividade que vai falar um pouquinho sobre esse mito da Vitória Régia. Nós vamos conferir nessa atividade quais dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Todas elas baseadas no mito que nós aprendemos, que acabamos de aprender. Veja lá, verdadeiro ou falso? Primeiro, o nome indígena da lua é Jaci. Segundo, a lua transformava as jovens em passarinhos. Terceiro, Nayá era o nome da personagem do mito. Quarto, as flores da Vitória Régia abrem somente de noite. E quinto, Nayá mergulhou no rio porque estava com calor. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem o que é verdadeiro e o que é falso. Eu já volto.
Então, agora vamos conferir as respostas. O primeiro, o nome indígena da lua é Jaci? Verdadeiro, isso mesmo. Nos dois mitos, o nome da lua é Jaci. É um nome indígena. Segundo, a lua transformava as jovens em passarinhos. Verdadeiro ou falso? Falso, né? No que as jovens eram transformadas? Em estrelas. Muito bem. O terceiro, Nayá era o nome da personagem do mito. Verdadeiro. O nome dos personagens, tanto de um mito quanto de outro, são os mesmos. Quarto, as flores da Vitória Régia abrem somente de noite. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que ela só abre à noite? Isso mesmo, porque as pétalas das suas flores são oferecidas ao seu amado, a lua. E a última? Nayá mergulhou no rio porque estava com calor. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que Nayá se joga ao rio? Porque ela vê o reflexo da lua e pensa que se jogando no rio conseguiria abraçar o seu amado. É uma história bonita, não é mesmo? Como eu falei para vocês, não é só o mito da Vitória Régia que tem várias versões. Lembra em algumas aulas passadas que nós aprendemos um mito, como surgiu a noite? O surgimento da noite também é um outro exemplo. Ele é o mesmo mito, só que ele é contado de formas diferentes. Vocês lembram? Veja aí na tela. Lembram dessa aula onde nós falamos do surgimento da noite? Então, nesse mito que eu já contei para vocês, a noite estava guardada em potes negros, cuidados por um monstro. Lembram? Hoje eu trouxe mais 2 outros mitos que explicam o surgimento da noite de uma outra forma, inclusive com nomes e personagens diferentes. Vamos conhecer o primeiro? O primeiro deles é Ayatopote e a origem da noite. Esse é um mito que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quem vai contar esse mito para a gente é a professora Karen. Vamos conferir? Ayatopote e a origem da noite. Um mito maué registrado por Tiago Haki. Quando o grande Tupana terminou de criar o mundo, deu-o ao povo maué, só não entregou a noite, pois esta ele escondeu no fundo do rio. Sabedora do lugar onde a noite estava, a Surucucu, silenciosamente acompanhada de seus irmãos encantados, a usurpou. Assim a velha e brava cobra aprisionou a noite dentro de um caroço de tucumã, escondendo-a no fundo da sua casa, uma caverna no meio da floresta, vigiada pela jararaca, pela aranha caranguejeira, pelo lacral e pela centopeia. Por causa disso, o povo maué vivia sempre cansado, pois o dia nunca chegava ao fim para que eles pudessem dormir. Os índios trabalhavam e caçavam o dia todo, e o sol nunca se escondia para que eles pudessem descansar. Isso significava que eles estavam sempre fazendo alguma coisa. Naquela aldeia, porém, morava Ayatopote, que por ser guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos, foi incumbido pelo Paini de achar a noite. Ayatopote chamou seu povo e despediu-se. Pegou seu arco feito de paxiúba, madeira que não quebra fácil, e também suas flechas, belas flechas certeiras, com as quais Ayatopote tinha matado muita caça para saciar a fome de seu povo. Assim, o bravo guerreiro seguiu pela floresta dentro para resgatar a noite, a fim de que os maués pudessem dormir, descansar e assim sonhar. O destemido guerreiro andou, passou muito tempo caminhando até chegar à caverna onde Surucucu guardava a noite. Da entrada ele falou: Surucucu velha, eu vim buscar a noite para o meu povo.
Aqui deixo em troca o meu arco para poder caçar e pegar o que desejar comer. Surucucu olhou o guerreiro e respondeu: Infelizmente não posso aceitar o seu arco. Como vou poder fazer uso dele? Não tenho mãos. Não quero seu arco nem suas flechas. Volte para o seu povo. A noite continuará comigo. O valente Auia-Topote, embora não tivesse desistido, retornou à sua aldeia. Muito tempo depois, voltou à casa da Surucucu, levando em seu paneiro uns inhapé, uma espécie de chocalho que o povo maué utiliza em noite de festa para chamar os espíritos bons da floresta. Surucucu de longe viu Auia-Topote chegar. Aqui estão esses inhapé que lhe trago. Amarre-os em sua perna para enfeitá-la e você ficará muito bonita e poderá dançar chocalhando. Surucucu olhou para a mão do Auia-Topote e respondeu: Não tenho pernas. Não vê que me movo arrastando o corpo? Mas pode amarrá-los em meu rabo. Ficará bonito. Auia-Topote amarrou os chocalhos no rabo da Surucucu e a partir de então, toda vez que a cobra fica brava, com vontade de morder, ela balança o rabo fazendo shh, chocalhando, para avisar que está por perto. A Surucucu gostou do presente, mas mesmo assim a esperta não entregou a noite ao Auia-Topote. O valente guerreiro voltou para sua aldeia e, depois de um tempo, voltou trazendo pote de veneno. Surucucu, eu lhe trouxe veneno. Me dá a noite. Ai, de veneno que eu preciso. Por isso vou lhe entregar a noite, respondeu a cobra. Então a Surucucu chamou seus parentes encantados e dividiu com eles o veneno. Apenas 2 de suas irmãs não receberam, a Cutimbó e a Caninana. As 2 eram bravas e estavam brigadas com a velha e brava cobra. Ela entrou na caverna e teceu uma cestinha de inhambé cipó grosso e resistente da floresta. Colocou a noite dentro e entregou ao Auia-Topote. Os parentes de Auia-Topote, que assistiam a tudo escondidos no meio do mato, quando viram ele sair com a cesta da casa da Surucucu, foram logo ao seu encontro perguntando: O que tem dentro da cesta? É verdade que é à noite? É verdade, respondeu ele, mas só podemos abrir quando chegarmos à aldeia. Foi a Surucucu que me deu essa orientação. Ah, mas os parentes da Auia-Topote não resistiram à curiosidade e, de tanto insistirem, ele acabou abrindo a cestinha. Da cesta de inhambé, feita pela Surucucu, saiu a primeira noite. Os companheiros da Auia-Topote ficaram apavorados e correram para bem longe. Como tinha ficado sozinho no meio da noite, o guerreiro pôs-se a gritar: Tragam a lua! Tragam a lua! Está muito escuro, não consigo ver nada. Os parentes da Surucucu que estavam por perto ouviram o grito e no escuro cercaram a Auia-Topote. A jararaca, que é irmã da Surucucu, mordeu o dedo do pé do Auia-Topote. Ele sentiu dor e gritou, mas reconheceu a jararaca. Conheço a sua mordida, sei quem você é. Meus parentes vão me vingar. A Auia-Topote morreu por causa da picada da jararaca. Mas a Auia-Topote era guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos. E foi pela sua esperteza que, dias atrás, antes de voltar à casa da Surucucu, já prevendo algo, fez um trato com um parente seu. Caso ele morresse, o parente deveria ressuscitá-lo. Assim, quando soube da morte, esse parente foi ao seu encontro, pegou seu corpo e banhou com folhas mágicas da floresta. A Auia-Topote ressuscitou e viu o clarão do dia. Percebeu que a noite tinha acabado. Voltou para a aldeia e pegou potes e mais potes de veneno e levou para Surucucu. Chegando lá, ele disse: Desta vez quero noite grande, a noite em que podemos dormir e sonhar à vontade, inventar nossos sonhos e descansar nossos corpos. A outra noite foi muito curta, não quero mais, por isso trouxe muito veneno. Surucucu, que havia gostado do veneno e queria mais, pegou a noite
e, para que ela ficasse maior, misturou genipapo com todas as imundícies que encontrou. A grande noite dada aos maués foi feita de imundície, e é por isso que à noite sentimos tantas dores no corpo, a boca fica amarga e mal cheirosa, temos pesadelos, sentimos medo. Além disso, é nesse período que a coruja gourenta canta anunciando a morte de alguém. A Oiatopote retornou à sua aldeia, levando dentro do cesto a grande noite. Então, entregou-a para os maués, e desde que isso aconteceu, eles puderam descansar, ver a lua chegar, ouvir os sons dos pássaros noturnos e sonhar no escuro silencioso. Vocês viram quantos personagens? Quantas tentativas foram feitas para capturar a noite? Até a morte aparece. E nesse mito, a serpente é a personagem que guardava a noite. Prestaram atenção nesses detalhes que eu falei? Então agora vamos comparar com o próximo mito, com essa próxima versão. Quais são os personagens, quantas tentativas foram feitas. Então confiram lá esse segundo mito. História contada. A magia dos livros em vídeo apresenta A Noite do Tatu. Uma lenda do Peru conta que há muito tempo atrás os seres humanos não conheciam a noite, pois a eles foi dada apenas a dádiva do dia, com toda a sua claridade, calor e brilho sem fim. Nesta história, vamos conhecer como os humanos conheceram a noite e com ela uma vida mais equilibrada. Na selva amazônica, durante muitos anos, as pessoas viviam em pequenas aldeias, onde os homens se encarregavam de caçar e pescar, e as mulheres cuidavam das crianças e cozinhavam. Era uma forma muito organizada de viver. O único porém é que o sol resplandecia o tempo todo, porque naquele tempo não havia noite. Deus, o primeiro pai, como eles o chamavam, ainda não a tinha criado. Todos trabalhavam muito duro e só tiravam curtas sonecas, pois era impossível dormir muito tempo com a claridade. Os homens reclamavam: "Para que temos boas redes se não podemos curti-las?" Enquanto isso, as mulheres diziam: "Como não há noite, temos que cozinhar e cozinhar sem parar, porque sentimos fome o tempo todo." Uma certa manhã, uma criança chamada Cotipil e seu pai viram um rato comendo. Quando este terminou de comer, correu para a toca e se pôs a dormir. "Não pode ser!" exclamou a criança. "O rato tem noite e nós não." O pai de Cotipil então disse: "Você que é uma criança pequena, pede para ele emprestar a noite dele, em troca de comida." O menino entusiasmado colocou uns pedacinhos de carne perto da toca e esperou. O rato, atraído pelo cheiro, colocou a cabecinha para fora e escutou a voz de Cotipil: "Se me emprestares tua noite, vou te dar sempre comida." O ratinho pensou e logo aceitou. Das suas grandes orelhas saiu uma fumaça preta que cobriu todo o céu. Todos deitaram nas redes e conseguiram dormir. Mas não passou muito tempo, o sol novamente apareceu e acordou a todos. Assim foi a primeira noite. "A noite do rato é muito curta", todos falaram. "Temos que achar uma noite mais comprida." Quando os homens da aldeia saíram para caçar, enxergaram um animal chamado tapir comendo grama. O animal se assustou e começou a tremer de medo. "Não tenha medo, amigo", disse Ruma, o caçador. "Se nos emprestar tua noite, te perdoaremos a vida." O animal, é claro, aceitou imediatamente. E então todos regressaram à tribo, e quando escureceu, se puseram profundamente adormecidos. Essa foi a segunda noite. Passaram vários meses, quando entre bocejos todos acordaram. "Não pode ser, não pode ser!"
exclamaram. O mato tinha crescido tanto enquanto dormiam que havia tapado tudo. As trepadeiras chegavam até o topo de suas redes e cabanas. A noite do tapira é muito comprida, eles disseram, e tiveram que trabalhar muito duro enquanto cortavam todo o mato. Se a noite que meu menino conseguiu com o rato foi curta demais, e a que os homens conseguiram com o tapir muito comprida, então eu conseguirei a noite adequada, pensou Niva, a mãe de Cotipir, e saiu a procurar pela noite perfeita. Caminhou e caminhou, pedindo à mãe natureza que fosse sua guia. Ouvindo os sons da selva e seguindo seus instintos femininos, chegou à toca de um tatu que estava dormindo. Fazendo cócegas entre os anéis de sua carapaça, Niva o acordou. O que você quer? Por que você me incomoda? Perguntou o sonolento tatu. Desejo tua noite e em troca te darei sempre comida. O tatu se negou, mas a mulher desesperada suplicou. É uma noite só que peço, pois nossa tribo não possui o dom da noite. Então o tatu ficou tocado e aceitou. De repente, lá do fundo daquela toca, saiu uma fumaça preta que cobriu todo o céu, que também ficou cheio de pequenos pontos de luz, que chamaram de estrelas, assim dando lugar à terceira noite. Quando o sol voltou a brilhar, todos haviam descansado o suficiente e estavam muito felizes. Niva jamais devolveu a noite ao tatu, ficando com ela para sempre. Desde então, o tatu dorme de dia e nas noites corre procurando a quem o enganou e nunca mais devolveu sua noite. E assim, a vida dos homens e mulheres se firmou no ritmo correto, onde todos têm tempo para os seus afazeres diários, mas também têm seu tão merecido tempo de descanso. E assim se acaba essa história contada. Viram os elementos semelhantes e diferentes de um mesmo mito? Esse mito que nós acabamos de assistir é de indígena peruano, sobre a natureza e os animais próximos a uma aldeia aqui no Brasil, lá na Amazônia, que doaram a noite para os humanos que até então viviam sempre de dia e não descansavam nunca. Os animais, ao doarem sua noite de descanso aos humanos, com a promessa de receber de volta, ajudaram os humanos que viviam sempre cansados, mas eles ficaram sem a noite. Pois é, agora o tatu dorme de dia e fica acordado à noite. Essa é uma explicação que só esse mito dá. Isso teve de diferente em outros mitos. Porém, a busca e o cansaço dos humanos que viviam só durante o dia é igual nos 3 mitos que nós conhecemos. Aquele da aula passada e os 2 mitos de hoje. Vamos para a nossa segunda atividade? Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Quem que já brincou de jogo da memória? Só que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou deixar essa tela aí para vocês descobrirem os pares, aonde em cada quadradinho deles, aonde que estão os pares. E depois eu volto, nós escondemos todos eles e vamos tentar lembrar aonde os pares se encontram. Combinado? Eu vou dar um tempinho e já volto.
vamos lá conferir. Qual será o nosso primeiro desenho? Vamos ver? A lua. Aonde será que está a lua? Muito bem, ali embaixo, na segunda linha. O próximo desenho. A serpente. Alguém lembra aonde está o seu par? Ali, embaixo da segunda imagem da lua. Então, vamos ver a próxima imagem. Nossa, a mãe com o seu bebê. Onde será que está a imagem igual a essa? Isso mesmo, lá embaixo à esquerda. Próxima imagem. O tapir. Onde será que ele está? Ali embaixo da serpente. Muito bem. A próxima imagem. De novo, uma indígena conversando com o tatu. Onde será que está essa imagem? Ali embaixo do tapir. Muito bem. E a próxima e última, o tatu. Muito bem, crianças. Gostaram do jogo da memória? Eu acho tão divertido. Eu gosto bastante. Vamos para a nossa revisão da aula de hoje? Vamos lembrar um pouquinho de tudo que nós aprendemos? Então vamos lá. Conhecemos também diferentes mitos da Vitória Régia e da criação da noite. Ficamos hoje por aqui, crianças, e lembrem-se sempre, lavem as mãos. Até a próxima!